Bom dia, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Bora para nossa análise diária aqui para sexta-feira. Começar o nosso mini índice, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Vamos pagar um pouco de coisa aqui. Vamos começar a entender um pouquinho o macro em si, tá? Bom, seguinte, galera. O que a gente tem? Primeira coisa. A gente tem essa quebra, o que gera para a gente essa referência. Não mitigou, a gente desce, ó, tá? Então, no macro, uma posição do macro a gente tem aqui nessa estrutura, tá? Vou deixar marcado a princípio numa hora, depois a gente refina, tá? Porque o mercado está meio longe aí para essa estrutura, certo? E se a gente olhar também, né, nós temos todo esse movimento aqui, por exemplo, dentro do 4 horas, a gente tem todo esse movimento aqui. Lembra que eu até falei, a gente até comentou, né? Dentro dessa estrutura, o que aconteceu? O mercado criou liquidez aqui, criou liquidez aqui. Ele toma essa liquidez de baixo, toma a de cima, depois ele toma um rumo. Por enquanto, ele ainda está dentro dessa consolidação, tá? Com liquidez ainda nas pontas no cenário macro, certo? Show. Bom, deixa essa aqui de outra cor, certo? Entendendo isso, vamos lá para o nosso micro também, que é o que interessa para o nosso intraday, certo? Bom, o que a gente tem aqui no intraday? Primeira coisa, região de um choque, tá? Se tirando os 15, a gente vê a mesma região também. Então, legal. Uma região interessante, certo? Se a gente olhar lá numa hora, a gente tem nossos pós aqui dessa região, mas, igual eu mencionei, não são regiões que eu bato risco entry, tá? Eu não bato risco entry aqui. É só para você olhar onde o mercado pode dar uma travada e quebrar uma estrutura. Eu não bato risco entry nessas regiões, certo? Só confirmation. Região muito grande, faca caindo, tá? Eu espero um pouquinho. Bom, vamos voltar aqui. Nos 5 minutos que a gente tem. A gente tem esse movimento. O mercado aqui no 5 ameaçou romper, não rompeu, rompeu aqui nessa estrutura. Depois ele voltou, quebrou tudo. O que ele estava fazendo aqui? Criando liquidez. Certo? Show de bola. O que a gente pode esperar? O mercado, a princípio, a gente vê que ele veio no movimento brusco de queda e a gente está numa região de desconto. O nosso foco, a princípio, é buscar alguma estrutura que ele dê nossas operações aqui para uma possível compra. Para isso, a gente espera esse choque aqui. Ele vai criar uma micro referência. Essa micro referência a gente pode atuar em cima dela, dentro dos nossos pós, para seguir um movimento de alta. Caso o mercado abra para baixo, o ideal é esperar uma quebra ainda, tá? O que você pode estar fazendo é o seguinte: vamos supor que o mercado abra aqui. E aí ele faz isso, aí fica aqui travado, ó, certo? Você pode tentar forçar numa micro referência um drop, base, drop. E aí você vai trazer sua referência aqui. E aí você vai tentar uma venda nessa região que antigamente era desconto, virou prêmio. Dentro do micro, isso, tá? Do micro. Só para tentar fazer esse trade aqui, ó. Um trade mais curto, certo? Então a gente pode tentar essa estrutura também.
Não tem muita coisa no índice, tá, galera? Tem que esperar mesmo. Infelizmente, o mercado vai derretendo, ó. Quem fica esperando fechamento de gap se ferra, tá? Tem que esperar mesmo, 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 mesmo. Beleza? Mini dólar. Bem parecido, né? Andou bem correlacionado ali. A gente tinha uma estrutura aqui no mini dólar que ele fez o choque, tá? Ele deu esse tradezinho aqui, ó. Chegou a pagar, deixa eu ver, chegou a pagar 2 para 1 esse trade. A gente fez a quebra, criou referência. Inclusive, ele cria liquidez, tá? Uma coisa que é interessante, esse trade, você entrando aqui, né? Ó, você entra aqui. O mercado vem, fica desenhando, vem. Aí ele cria a próxima liquidez aqui. Quando ele cria essa liquidez, ele te permite puxar a operação do zero, tá? Então ele captura essa liquidez, não te estopa, volta, aí ele cria liquidez em cima do seu ponto, aí não tem o que fazer. Ele te tira no zero, tá? E se ele te busca essa liquidez, ele busca a próxima também. Então, saída no zero foi boa. Aí depois o mercado vai lá e dá mais uma entrada, né? Que aí essa aqui é estopada. Tem que ver o tamanho do stop, né? Não tinha marcado essa. Ó, quatro pontos aqui. Se o stop tá grande, você tenta refinar a sua entrada, né? Passa lá por 1 minuto, tenta trazer para uma região menor aqui, né? Tá? E estopa essa região, ele perde essa referência aí pra gente. Tá? O que que a gente tem então no dólar? Vou pagar um pouco de coisa aqui. Lá dentro do macro dele, a gente tem o seguinte. A gente tem, ó, bem parecido com isso, só que ao contrário. Ó, a gente tem a referência de alta que não mitigou, né? Tá seguindo esse movimento. Dentro do macro, a gente tem esse Fair Value Gap numa hora, esse POI aqui. Vamos tentar dar uma refinada nele só. Beleza, o POI vai ficar bem parecido, tá? Esse Fair Value Gap tem essas regiões. Descer por 5 para ver se eu visualizo ainda. Ó, tá vendo que esse Fair Value Gap eu não visualizo mais no 5? Eu vou tirar, deixar esse último POI marcado. Mesma coisa do índice, não vou tentar atuar no RIS 500, esse stop fica grande para mim. Então eu vou tentar uma entrada de confirmação. Para isso eu posso esperar duas coisas. Essa quebra de estrutura, tá? Vamos dar uma olhada nos 15 se eu estou vendo esse fundo também. Tô. Beleza, temos essa quebra de estrutura. O que vai gerar para a gente uma referência. Essa referência pode criar um ponto de liquidez e dar a nossa possível entrada de venda aqui. Mesma coisa do índice. Bem parecido. E você vai trazendo esses alvos para os pontos de liquidez, né? Tá? Tem isso aqui para esperar só. O mercado veio capturar essa liquidez a princípio. Existe uma possível trucada aqui, a gente não fez também. Vamos esperar ele quebrar e dar nossa entrada de confirmação, certo? Show. Forex. Euro USD. Euro USD parece que está meio consolidando aqui dentro. Tá, galera? Ó, ele veio, vamos. Ó, a gente está com essa referência baixista, né? Que ele rompeu aqui. E aí, ó, ele está trabalhando dentro da região de desconto. Dentro da região de desconto, essa operação aqui, ó, a gente pegou essa operação no EURUSD, tá? Ah, não, minto. Essa operação, galera, o que que aconteceu? Eu entrei na metade desse OB, ela me tirou no zero, tá? Foi isso mesmo, me tirou no zero. Infelizmente, tá? O que que acontece aqui? Vamos lá. O mercado veio, criou essa referência, fez um BOS. Ele fez um BOS aqui, ó, nesse fechamento, ó, tá?
Se você está considerando ele ainda romper essa estrutura, ele ainda nem rompeu. Então, está na mesma referência ainda. O mercado está meio travado, toma um pouco de cuidado. O que que ele faz aqui? Ele faz isso, ó. Qual foi a onda que rompeu essa onda? Mas a liquidez vai estar aqui, então você estende para cá. Vamos apagar esse só mesmo. Tá? O mercado cria liquidez, mitiga até esse AB, executa e vem pagando aqui, né? Tira no zero nessa notícia que é a sessão de Londres abrindo. Tira no zero. Então o mercado está numa situação de consolidação, tá? Entre aspas, né? Ele não está saindo dessa referência de desconto. Foi lá pegar a liquidez no fundo e voltou. Vamos tentar achar só a referência que a gente está. O mercado não está fazendo fundo ascendente, e ele perde aqui. Beleza. A gente tem um choque do movimento aqui. O que cria para gente uma referência. O mercado vem e rompe ela aqui. Então, ó, a gente está nessa onda de queda aqui do movimento. O mercado mitiga até a metade está aqui dentro. Só que essa referência é um candle só, eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito. Muito ruído por conta de notícia. Mas aí, para você dar uma filtrada, ó, o que você vai ter que fazer? Tentar descer o tempo gráfico. Ó, é um candle só. Causou esse imbalance, ele veio fechar, travou. Um pouco de cuidado aqui, tá? Se você não entrou, você tem uma possível entrada. Aqui, ó, de confirmação. Nesse caso, o que que você está observando aqui? Você está observando o seguinte. Você está considerando praticamente que o mercado mitigou no 50 e agora está vindo no movimento de expansão. Qual é o problema aqui? O mercado pegou liquidez e não conseguiu romper. Pode ser que o mercado vá pegar liquidez para cima. Mas antes disso, ele precisa quebrar essa estrutura para te falar isso. Então, você pode ainda tentar uma entrada de confirmação na venda para tentar pegar esse movimento. Tá dando aqui um stop bem pequeno, dá para pagar para ver, tá? Só que ele está numa situação ruim pelo fato do que, ó, o stop está pequeno, mas ainda tem um pedaço de imbalance aqui ainda a ser mitigado. Então, tá vendo? Você fica meio em cima do muro. Ou seja, não está numa situação tão boa operacionalmente falando. Tá? Bota o alarme para você visualizar, mas ele não está tão atraente, o euro CD. Justamente pelo fato dele não ter rompido aqui e criado uma referência nova. Tá? Então, cautela. GBP-USD. Ó, GBP-USD. Dá uma olhada no uma hora. O mercado foi lá no nosso primeiro point, tá? Ó, e já veio para rompimento. Ainda não rompeu. Tá vendo? Não fechou abaixo aqui numa hora. Vamos dar uma olhada nos 15 se a gente consegue forçar esse rompimento. Ó, nos 15 tá lá fechando agora, tá? Se a gente observar isso, a onda que rompeu foi essa, certo? Então, você pode trazer sua referência nova para cá. E valida para gente este point, que valida para gente este point. O point de baixo está um pouquinho grande, pode tentar dar uma refinada. O do 5 está aqui. Então, você tem essas duas estruturas. No geral, você tem também uma possível quebra. Dá uma olhada se está vendo essa quebra nos 15. Ó, já não vê. É quebra só nos 5 se você for forçar, tá? E você pode forçar o quê? Isso. Aí ele pegar, criar sua referência, bater uma compra aqui, vir com ele até a venda e descer com ele. Certo? Bom, nosso SDJPY, o que que aconteceu?
Hum, olhando uma hora, nosso SDJPY perdeu isso aqui, tá? Isso tá num cenário um pouco consolidado. Mas, ó, se a gente trouxer a onda que rompeu foi essa, tá? Se a gente aumentar essa referência inteira para as 4 horas, a gente já não vê, ó, você vê toda a pernada, mas você também não vê rompimento. Então, parece que ele está dentro dessa região. Se a gente trouxer ele aqui, ó, tá vendo? Ele já rompeu de novo. A liquidez estava aqui. Se você trouxer ele para cá, tem essa referência. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque, ó, a gente vai conseguir ver duas referências aqui. Você tem nosso último pó aqui, certo? Só que você tem, por exemplo, uma quebra de estrutura aqui novamente. Então ele cria uma referência altista. Como é que ele criou a mesma referência, só que para cima e para baixo? Logo, você tem seus pós aqui também. No caso aqui, comprador, certo? Show. Então, a princípio parece uma pequena consolidação, onde ele está querendo pegar a liquidez aqui e subir. Vamos ver se ele vai pegar a liquidez aqui e cair. Outro papel para ficar com cautela aí. Vou botar alarme na extremidade e vamos tentar esperar uma quebra para tentar descer com ele. Ó, a gente já tem uma quebra acontecendo aqui nos 15. Se a gente olhar nos 5, talvez a gente visualiza melhor. Ó, a gente pode trazer a onda que rompeu. Ó, inclusive, ele já veio dar entrada de confirmação aqui, ó, no nosso pó, primeiro pó. Tá? Tá? A gente pode esperar então um rompimento aqui e tentar criar uma nova referência nele. E descer com ele até o outro ponto de liquidez lá embaixo. Então vamos esperar esse aqui no STJPY. Vou botar um alarme aqui no boss para criar uma nova referência. Tá? Inclusive, nosso euro SD já pitou, indo lá para aquela possível entrada de confirmação. Eu não vou tomar risco aí, tá, galera? Tá bem, não tá bonito. Áudio SD, temos nossa referência baixista, o mercado fez o choque aqui, o que criou para a gente uma referência, a gente até marcou. O mercado mitiga, inclusive, ele mitigou até aquele paísinho nosso menor, junto com o AB, e deu uma super entrada aqui, ó. Ótimo. Fez um boss e está criando uma nova referência. Lá em cima temos nossos pós, trazer para cá para os 15, para a gente visualizar melhor. Ó, temos imbalance aqui, temos imbalance aqui, temos imbalance aqui. É, muita coisa para bater risquinho. Desce por 5 só para ver se esses imbalances existem. Ó, tanto que já está bem de boa aqui, ó. Já mitigou. Tchau. Esse aqui veio para cá. Esse aqui existe. Ó, só para a gente observar. A gente tem esse pó aqui. Este pó aqui nos 15. Que é essa região que está interessante. Vamos deixar isso aqui marcada para a gente visualizar também. Certo? Show de bola. Enquanto isso, a gente pode
observar essa região, né? Encontrar nossos pós. Ó, tem um céu to buy bem no meio aqui nessa região. Vou tentar pegar a esquerda aqui mais abaixo. Ó, já vou deixar esse aqui que é abaixo da liquidez. Junto com esse aqui também abaixo. Nas extremidades, pra eles. Dá uma refinada nele, que eles estão bem colados. Só esse cara aqui tá certinho, esse cara aqui, vamos ver se tá cá. Beleza. Ficou abaixo da liquidez, pelo menos. Só esperar agora. Vou esperar ele vir na entrada de confirmação. Cuidado que com ele já ter mitigado, né? Se ele já mitigou, cuidado ah, com a descida dele para rompimento, tá? Então você pode esperar uma quebra e tentar entrar nele também. O SDCAD. No SDCAD temos nossa referência de baixa. O mercado foi lá no pó, ó. Bem bonito. Isso aqui já deixa eu tirar as regiões, né? Porque o mercado já mitigou. Mercado cria referência, certo? Ele quebra a estrutura. Você tem uma possível entrada. Confirmação aqui para essas regiões, né? Tipo, esse point tá bem grande. Esse é para os 15. Ó, a gente tem um point aqui. Tem liquidez aqui. Vamos esperar agora. Olha, criou o Ecolose aqui, capturou. Vamos ver se ele sobe lá para dar execução na nossa ordem lá em cima de confirmação. Certo? O S100 está bem esticado ainda no macro nosso. Ó. O mercado não para. Tá vendo nosso macro como é que tá? Só que veio para cá. Dá uma olhada no 15 se a gente consegue forçar uma referência menor. Ó, um drop, base, drop. Quem está olhando essa micro referência, tá antes do choque, toma cuidado. Quem gosta de dar uma forçada, é uma possível região. Mas eu tenho um pouquinho de cautela aqui, tá? Forçando bem aqui. Deixa eu descer para o 5. Ó, esse imbalance já era no 5. Vou tirar. Certo? Tá aí. Aqui temos uma quebra, o que cria para a gente uma referência altista e valida nossos pós. Quem gosta de forçar pode tentar forçar nessas referências para cair. E quem gosta de esperar a quebra, eu atuaria só na quebra para cima, tá? Vamos ver. Como é que o mercado ontem, quem forçou o índice deu certo, né? Nessas micro referências. Vamos esperar. Beleza, galera? Espero vocês na sala. Tamo junto. Bora para cima.